Olá, estamos aqui novamente para gravar alguns vídeos sobre um tema que a gente espera que um dia se torne passado, mas ainda é presente, falando sobre a Covid-19. Muito tempo que a gente continua em cima dessa questão, dessa doença, e essencialmente tentando construir pontes. Um dos motivos que leva a nossa recorrência do tema é óbvio a questão da dinâmica da doença, as modificações da doença, as modificações das apresentações, as novidades, as necessidades distintas. Mas essencialmente uma observação que a gente vê uma carência, me parece, da necessidade de construir pontes. Pontes um pouco mais claras, pontes entre nós da medicina, da ciência e da população. A gente vê muita coisa boa sendo produzida e disponível na mídia, mas às vezes essas construções elas me parecem carecer um pouquinho de uma certa nitidez na mensagem para chegar até as pessoas de uma forma mais clara, mais compreensível. E até mesmo entre os próprios colegas da área da ciência, da saúde. Então a gente continua insistindo. Eu queria, quem porventura estiver escutando a nossa fala pela primeira vez, a gente tem uma série de vídeos no YouTube e no Instagram, estão aí à disposição. Agora sempre com esse objetivo, construir pontes, nunca polemizar. Não que a gente não considere que a polêmica seja algo necessariamente ruim. Nessa pandemia ela tem sido ruim, porque ela tem dado origem a algumas sequelas. E nesse vídeo especificamente, eu queria tentar fazer um chamamento às pessoas, no sentido de, gente, já são 2 anos de enfrentamento. Eu vi amizades sendo destruídas nesses 2 anos por conta de divergências de opinião no que diz respeito ao modo de se enxergar, se entender a pandemia. Eu vi pessoas da mesma família se dividindo porque alguns consideram a vacina uma coisa do mal e outros uma coisa do bem. Eu vi pessoas entrando em profunda depressão por não conseguirem lidar com as questões relacionadas às limitações que a pandemia trouxe para a vida delas. Eu vi pessoas com um discurso do tipo: não existe mais amanhã por causa da pandemia. Eu já fiz uma citação, acho que alguma vez, eu fico imaginando a vida das pessoas que passaram pelo Holocausto, ou mesmo pela própria Segunda, Primeira Guerra Mundial, o Holodomor, os ucranianos lá morrendo de fome. Assim, nós, seres humanos, existimos e tomamos conta desse planeta e muitas vezes maltratamos e muito esse planeta pela nossa capacidade de superação, de adaptação e de lida com os aspectos negativos. E muitas vezes nós fazemos muito mau uso dessa nossa capacidade. A Mãe Terra mostra isso várias vezes para a gente e a gente continua fazendo de conta que a gente não enxerga. Por outro lado, a gente está saindo desse processo que a gente está vivenciando pandêmico. A gente tem bons motivos para acreditar nisso.
Isso não é uma certeza, mas existem indícios consistentes que fazem com que a gente pense nisso. Quais seriam esses indícios, você acha, Osmarzonzinho? Todo mundo quase assim faz as suas projeções, é interessante. Você vai, escuta lá os cientistas da universidade disso, universidade daquilo, blá 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 blá. Mas honestamente, todos nós, inclusive eles, e quanto mais eu aqui no meu mundinho, nós somos um bando de palpiteiros. A verdade é essa. Eu, como palpiteiro, tenho direito ao meu palpite, que não é nada mais, nada menos do que um palpite. Mas os outros também são palpiteiros. Por conta da questão de que o que essa pandemia deveria ter ensinado a nós é um negócio chamado humildade. Assim, tipo, o vírus já passou a perna em todo mundo. Basta lembrar do nosso ex-ministro da Saúde falando o pico da pandemia vai ser em, sei lá, era o que? Era agosto de 2020? Sei lá, eu acho que era o pico da pandemia. Não é culpa dele não, pelo amor de Deus, mas só para mostrar o como nós somos simples e puramente palpiteiros frente a essa pandemia e como esse vírus passou a perna na humanidade. A sensação da qual eu lhes falava é que houve um massacre humano, que no Brasil ele ficou por conta da, vamos chamar de unidade gama do exército da Covid-19. Outros países foi a unidade delta, outros países sei lá qual unidade foi. Outros países estão passando agora por um massacre, enfim. A unidade gama veio aqui e cumpriu a sua missão de extermínio, eu diria. Um numeral de mortes assim, assustador. Depois da unidade Gama ter feito esse massacre, a gente já comentou sobre isso em um vídeo anterior, parece que vem agora a unidade Ômicron e faz uma espécie de varredura. E vem pegando quem não foi ainda acometido, vem pegando novamente quem pegou mais ou menos e tal, vem pegando quem vacinou, quem não vacinou, quem pegou antes e vacinou tem uma doença mais leve, quem pegou antes e vacinou, alguns não estão pegando, os que não se vacinaram e não pegaram antes, tem alguns fazendo doença ruim. Então a maior parte dos que estão fazendo doença de maior impacto parece que de fato são aqueles cuja capacidade de entendimento do todo é limitada, é precária, e essa dificuldade de entender o todo faz com que a pessoa opte por não se vacinar. Quando a gente usa essa expressão meio irônica, essa questão do todo, porque a gente comentou isso num vídeo lá, feito aí, que está aí disponível, que sim, as vacinas têm efeitos colaterais, é verdade. Não gostam muito de admitir isso, não. Está errado também. Está errado não admitir que vacina tem efeito colateral. Isso é um erro. Falar que vacina é água benta é um erro. Óbvio que é um erro. É um erro esse tipo de informação de que vacina é um ser imaculado, angelical. Não é. Tem efeito colateral. Mas, num todo, num cenário conjugado, o risco do efeito colateral vacinal é muito menor do risco de uma doença ativa grave. Então a maior parte das doenças graves atualmente são em pessoas que, com essa incapacidade de olhar o todo, ficam validando as exceções e, por validarem as exceções, optam por não se vacinar e acabam levando a breca com maior frequência do que quem optou por se vacinar. Nesse vídeo longo, panorâmico, eu diria assim, que a gente está tentando propor,
nesse vídeo longo, a gente está chegando então num cenário em que a Ômicron, ela, na minha sensação, ela vem fazendo essa varredura. Nessa varredura, estão ficando algumas pessoas, ainda eu diria, virgens de Covid. Aí se situa alguma dúvida da minha parte. Essas pessoas, elas têm um bloqueio pessoal total à penetração do vírus, elas conseguiram ficar tão restritas, de forma tão rigorosa, vigorosa, que não se contaminaram em momento nenhum. Essas pessoas, elas têm algum tipo de resistência cruzada ao coronavírus, do tipo que está circulando por conta de coronavírus anteriores, que elas não vão ter Covid, não tiveram e não vão ter, ou elas tiveram uma forma tão mascarada, tão branda, tão discreta da doença, que não foi diagnosticada por não ter expressão clínica, e junto com uma expressão ausente da doença mais a vacinação, elas passam por tudo isso com a aparência de que simplesmente elas não tiveram a doença, ou a vacina foi tão efetiva e tão contundente nessas pessoas que a vacina protegeu-as de não ter a doença, o que não é o esperado. O esperado é que a vacina evite uma forma de maior gravidade. Bom, nesse vídeo extenso, panorâmico, a gente chega então em um momento em que a Ômicron faz essa varredura generaliza a dispersão do vírus, elimina, por assim dizer, praticamente qualquer bolsão de pessoas intocadas no sentido do intocável, não intocada de estar numa toca, mas os intocáveis, uma pessoa intocada, não tendo feito contato com a Covid-19. E aí o cenário então é de dispersão generalizada, e após essa dispersão generalizada, mais uma vacinação bastante ampliada, não tanto igual nós gostaríamos, porque o ideal seria a vacinação ser realmente a mais abrangente possível, você passaria a ter uma população num conjunto global com um grau de resistência ao vírus SARS-CoV-2 que determinaria que esse vírus fosse então causador de uma virose sistêmica de baixa gravidade. Sem a ocorrência daqueles quadros catastróficos que a gente viu em larga escala no Brasil com a variante Gama, sem aquela situação de hospitalização em massa, sem aquela letalidade trágica e sem aquele cenário que determina a necessidade das medidas todas cautelares de contenção e de isolamento e de tudo mais. E aí vai surgir, a partir disso, o que a gente poderia chamar de um cenário pós-pandêmico, e que é algo que a gente vai fazer também algumas elucubrações aí de que seria possível em relação a isso num próximo vídeo, já que esse já ficou comprido demais.